4 homens dentro de uma oficina podem te ensinar muito sobre saúde mental. Ontem eu fui trocar o óleo do meu carro, e aí tinha o cara que trocava o óleo, tinha 3 clientes. Tinha um cliente que dava para ver que ele era meio atleta, assim, que tava saradinho, de regata, tal, esse cara é atleta. Tinha um outro cara que visivelmente era um vô, que tava com neto, assim, bem estereótipo mesmo, sabe, assim. Pra quem mora em São Paulo conhece a região de Taipas, bem na quebrada, assim, o nosso tava ali com o neto dele. E tinha um outro cara também, cara de pai, assim, estereótipo de pai que tava ali, domingão. E minto, chegou um outro cara, um quinto, e com certeza ele tava chegando no culto, porque ele tava todo arrumadão, era domingo, tipo meio-dia, solzão, e ele tava de terno e tal, e ele chegou pra trocar o óleo também. E eu tava no fundo, pegando uma água, e aí, de repente, eu escuto um cara falando, não, porque eu vi um tal de negócio de hipnose. Aí eu fiquei tipo... Aí o outro falou assim, não, porque nossa mente é muito louca mesmo, esse negócio de saúde mental é sério. E aí aconteceu algo ali que eu nunca imaginei ver dentro de uma oficina, trocando o meu óleo, que é 5 caras falando de saúde mental, enquanto estava ali trocando óleo. Eu achei aquilo muito louco assim. E me veio, né? Por que será que agora esse assunto está tão em voga na nossa sociedade, né? E a minha tese é que a gente descobriu com o tempo que o ideal que a gente teve na vida, muito baseado nos comerciais de margarina que a gente assistia, eles não existem na vida real. E quando a gente era criança, principalmente ali os millennials aqui vão me entender, a gente tinha a nossa principal referência era a televisão. Era a principal referência, onde a gente assistia os nossos desenhos, era um pouco ali no começo da nossa adolescência, onde a gente começava a gostar um pouco de novela. E eu lembro quando eu era criança, pré-adolescente ali, que tinha uma figura em toda novela ou filme que me cativava muito, que era a figura de um homem. Quase sempre ele estava assim, num restaurante, então ele estava meio que vivendo a vida dele, só que muito atribulado ao mesmo tempo. Então ele estava num restaurante comendo com uma mulher, mas ele estava no celular resolvendo um monte de coisa. De repente ele entrava num carrão, mas alguma merda acontecia porque estourava na empresa dele e ele tinha que resolver. E aquilo chamava minha atenção do tipo, e chamava minha atenção no lugar, eu quero isso na minha vida. Isso eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos de idade. E com 24, 25 anos eu atingi isso. E chegar onde eu queria chegar quando eu tinha 10, 11 anos de idade, me trouxe a melhor crise da minha vida. A primeira crise foi, será que quando eu tinha 10, 11 anos de idade, se eu nascesse em outro lugar de onde eu nasci, e tivesse vislumbrado uma vida maior e melhor, eu teria chegado também? Essa foi a primeira crise. Caramba, eu projetei isso e consegui. Eu cheguei onde eu queria e onde parecia que era impossível de chegar. Da onde eu saí, tipo assim, era meio que, caraca, não vai chegar aí. Eu projetei aquilo, vivi a minha vida em busca daquilo, cheguei naquilo. Então essa foi a primeira coisa que veio. Será que se eu tivesse nascido em outros lugares, aí me pegou muito uma questão muito social, do tipo, cara, puta, a gente precisa levar mais educação e mais sonhos para as pessoas mais desfavorecidas socialmente, porque essas pessoas têm sonhos limitados, logo vidas limitadas. Então eu entrei um pouco nessa neura. Essa foi a primeira crise. A segunda crise, que foi a mais importante para mim, foi... Então quer dizer que até agora na minha vida, com 24, 25, até 26 anos, eu corri atrás de um sonho que eu não sei se era meu. Eu estava sendo condicionado pelo que eu estava vendo ali na televisão, numa novela. E aquele estereótipo daquele cara que eu me tornei, me trouxe todas as coisas boas que isso me traz, como um pouco mais de dinheiro para viver bem, para frequentar aquele restaurante que eu olhava, para ter um carro bonito, para morar numa casa legal, mas me trouxe todos os BOs também, que quando eu olhei eu falei, eu não queria esses BOs, só queria a parte boa. E eu falei, cara, eu estou vivendo os benefícios e os BOs de uma vida que eu projetei, que eu acho que não é a vida que eu quero. Eu acho que é a vida que eu só consumi de algum lugar e projetei. Era o que eu tinha, era uma novela, um cara, eu projetei e falei, é isso que eu vou fazer. E por que eu falo que essas foram as melhores crises? Primeiro, socialmente, porque isso
me acendeu uma empatia e um centramento muito importante, que quando você vai descolando da realidade que você saiu, você se perde um pouco. E é de olhar para trás e falar, puta, não, eu saí daqui, caraca, que caminho intenso, nem é todo mundo que consegue ter esses sonhos, essas projeções, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Então esse é o primeiro ponto bem importante. Mas o segundo, que é a maior reflexão que eu queria trazer nesse vídeo, que é, por que você está correndo atrás do que você está correndo, sabe? Isso que você está vislumbrando é realmente hoje, agora, o que você quer ser? Porque com 24, 25 anos não tinha as ferramentas necessárias e as ferramentas precisas para que durante essa jornada eu fosse questionando. Então eu só fui mais de 10 anos em busca disso. Naturalmente, será que não seria mais saudável ano a ano eu virar e falar, pô, esse ano eu me tornei um novo Natan. Será que eu continuo querendo isso? Será que isso continua fazendo sentido para onde eu quero chegar? E, obviamente, que esses questionamentos, eles mexem muito com a gente. Então, esse período de crise, ele é uma crise interna que vai para o externo. Então, você quer sair do lugar que você está trabalhando, você quer mudar da casa que você está, você quer se desfazer das coisas que você conquistou ou ressignificá-las, porque não faz mais sentido para aquele Natan. Você descobre que você quer construir uma vida agora que faça sentido para o eu de agora. E por que é importante a gente ter os nossos sonhos, ter as nossas metas, onde a gente quer atingir e o que a gente quer alcançar, mas frequentemente ir revisitando isso, porque a gente muda. Então o que eu quero agora pode ser que eu não queira daqui 1 ano, daqui 2. E esse foi o terceiro grande questionamento. Que foi, cara, mas sempre que eu olho para pessoas que estão chegando no fim da vida bem, felizes, elas perseguiram algo maior. E aí eu comecei a questionar os meus sonhos. Eu lembrei assim, cara, eu tinha um sonho de ser jornalista. Mas por que eu queria ser jornalista? Eu queria ser jornalista porque é o curso que tinha na faculdade. Porque se eu voltar um passo atrás, o que me fez querer jornalismo foi algo de mais essência, sabe? A essência que faz com que eu procure algo na sociedade que eu caiba. Então eu estava constantemente durante a vida procurando lugares na sociedade onde eu caiba e limitando os meus sonhos. Eu lembro quando eu era criança, que o meu sonho era ser feirante quando eu era criança. Por alguns motivos. Primeiro, quando eu chegava na feira, eu sabia que aqueles caras estavam ganhando dinheiro. E eu sabia que eles estavam ganhando dinheiro se divertindo. Porque eu olhava, eles estavam rindo, cantando, mexendo com as pessoas na rua. Eu achava aquilo muito divertido. Eu falava, esses caras estão ganhando dinheiro e se divertindo. E eles conseguiam fazer isso através do poder da comunicação. Eles faziam isso falando, assim, interagindo com as pessoas, e eles conseguiam se divertir, brincar e vender. É como se a vida deles acontecesse naturalmente. Enquanto eles vivem, enquanto eles dão risada, eles também vendem, eles também têm o ganha-pão deles. Aquilo me chamava também a atenção, e é algo que a sociedade vai desconstruindo com o tempo, porque fala, pô, feirante, você não vai ganhar tão bem, hein? E aí você começa a desconstruir e se moldar para lugares que você enxerga um pouco mais de caminho aí. Por trás da essência de querer ser feirante, qual que realmente estava a essência ali? Eu descobri que a essência estava em comunicar algo que eu acredito, estava em comunicar aquilo que faz sentido para mim, que eu vejo que quando eu compartilho, ajuda as pessoas ao meu redor. Então, eu olhei para isso e falei, cara, talvez é isso. Talvez o que eu realmente quero é isso. É compartilhar o conhecimento que eu ralo estudando, faço imersões, que outras pessoas que talvez não esteja talvez nessa fase, estão em outras fases, eu consigo ajudar. Eu saí de lugares fundos do poço que eu estive, então eu vejo pessoas também nesses lugares e falo, puta, acho que com o conhecimento que eu ganhei saindo desse lugar, eu consigo ajudar outras pessoas e tenho visto isso na prática. Olha só que louco. Eu passei a não sonhar mais em ter um carro, em ter a casa, em ser jornalista ou em ser feirante. Eu olhei para esse meu sonho mais essencial e falei, esse sonho ainda vive dentro de mim? Vive. E durante a vida eu fui realizando esse sonho de uma forma um pouco diferente. Então teve uma época que eu me engajei muito na igreja, eu liderava as coisas, eu estava à frente, eu estava comunicando. Toda a minha carreira, assim, eu sempre estive à frente, liderando times, pessoas. E eu percebi uma coisa muito forte para mim. Que para fugir do meu CPF, eu criei vários CNPJs. Eu criei vários movimentos, situações onde eu conseguia estar um pouco ali mais na minha zona de conforto, que era uma liderança para pessoas específicas do meu time, para chegar no meu resultado. Aquilo era legal, mas quando chegava eu falava, puta, mas não é isso, cara. E eu percebi que todos os CNPJs que eu criei, todos os projetos que eu entrei,
na verdade, eu estava fugindo disso aqui. Eu estava fugindo de me expor, eu estava fugindo de me colocar num lugar mais vulnerável, mais difícil para mim, desafiador, que mexe dentro de mim, que dá o frio na barriga, que todo mundo fala, cara, eu quero aquele negócio do frio da barriga, e tudo isso estava na minha essência. Qual que era ali quando eu fui buscando isso, trazendo isso. Isso é profundo, isso não aconteceu numa conversa. Isso demora anos para você chegar a essa conclusão, assim, você ir voltando, ir entendendo. Quanto antes você começar, melhor. Então, eu te desafio a pensar, qual que é o seu sonho? Mas mais do que qual é o seu sonho por que você tem esse sonho? Já falei em algum vídeo aqui também sobre, quanto mais fundamento você tem, que é da onde eu parti, aonde estou e onde eu quero chegar, melhor você lida com os desafios, é isso. Quando você entende de fato qual que é o meu sonho, por que eu tenho o meu sonho, testa, fundamenta isso, cara, pode vir a adversidade, pode vir a falta de dinheiro que for, o trânsito que for, as pessoas ao seu redor, às vezes você percebe que, caraca, tem coisas acontecendo aqui ao meu redor que estão me provando. Você consegue olhar para tudo isso. Eu falo assim, tem coisas que eu estou passando na minha vida hoje, que se fosse há 1, 2 anos atrás, com a visão que eu tinha, talvez essas coisas estariam ganhando um grau de representatividade na minha vida de uma forma negativa muito grande. Mas não, hoje, fundamentado, sabendo onde eu quero chegar, eu olho para tudo isso como uma oportunidade. Eu falo, cada desafio que eu vencer desse é uma pauta maior, é uma evolução melhor, é um nível de consciência maior, é uma maturidade melhor para eu chegar onde eu quero chegar, para eu comunicar mais, para eu vencer e ajudar pessoas que não estão conseguindo vencer ou não estão conseguindo enxergar as situações de outras formas. Você vai conseguir ressignificar os seus problemas hoje para desafios que você quer vencer quando você entender de fato, de novo, por que você tem os seus sonhos, quais são os seus sonhos e por que você tem os seus sonhos, de onde você partiu, onde você está e onde você quer chegar. Tudo isso requer tempo, requer olhar para dentro, fazer perguntas para si, mais do que isso, para não enlouquecer dentro de você mesmo, compartilhar isso com as pessoas que estão ao seu redor, ouvir o que as pessoas têm a dizer, as pessoas vão te ajudar a legitimar coisas também. Eu sempre ouvi durante a minha vida várias coisas que hoje eu falo, cara, eu fugi disso e estava todo momento pessoas me legitimando. Então, cara, você deveria fazer isso, você deveria falar aquilo, você deveria se colocar naquele lugar porque você tem jeito para isso. Eu quase sempre ouvi isso e quase sempre olhava para isso e falava, tá, mas eu quero fazer isso aqui que é mais por trás das cenas, ganhar meu dinheirinho, ajudar umas pessoas aqui, mas eu percebi no tempo que eu fazendo isso aqui é muito legal, ajudei muitas pessoas, foi muito legal, me ajudei, mas e de alguma forma me colocou mais próximo do momento que eu estou aqui hoje e do meu sonho, mas eu estava fugindo disso aqui, de realmente chegar para mais pessoas, de realmente compartilhar um conhecimento que possa ajudar outras pessoas. Então, qual que é o seu sonho hoje? E agora eu te faço uma outra pergunta, do que você tem fugido? O que você tem fugido? Assim, de coisas que parecem que é seu caminho e você fala, cara, acho que era por aqui para eu estar, mas eu não vou, eu não tenho coragem, ou eu estou fugindo dessa situação, ou eu não quero encarar essa situação. Cara, encare. Pode parecer muito difícil de primeira, depois você só vai perceber que era algo simples. Você encarou, você respondeu 2, 3 coisas dentro da sua mente, aquilo fez sentido e você já é uma nova pessoa, vivendo sob uma nova perspectiva. Deixa eu pensar. Como que eu finalizo isso agora? Esse caminho, ele é um caminho eterno. Esse desconforto de, mas eu vou fazer isso aqui agora, e agora minha vida vai aliviar. Isso não existe. Esse caminho é um caminho eterno, mas com o tempo você vai aprendendo a ressignificar grandes problemas em desafios, olhar para essas situações com um olhar muito mais positivo do que negativo. Sabe aquelas pessoas que dá até raiva, que olha tudo de uma forma positiva, tudo que acontece de uma forma boa? É meio que natural quando você entende quem você é, o que você é, para onde você está indo, porque tudo você transforma em desafio. Então não é que essa pessoa ela é lunática e você, nossa, minha vida é sofrida. Cara, se você virar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, você vai olhar as coisas com uma outra ótica, você vai conseguir enxergar as situações e as coisas de uma outra forma. E eu sei que isso já aconteceu na sua vida alguma vez.
Pega isso como referência e aplica para sua vida agora. Cara, aquele dia, aquela coisa que aconteceu comigo, que eu estava criando um baita de um problema, pode ser uma situação mínima. Caramba, mas na hora que eu falei com o fulano resolveu. Mas na hora que eu encarei a situação resolveu. Então, deixa eu viver para isso de novo. A gente tende a ir acumulando coisas na nossa vida, na nossa mente. Por isso, por falta de encarar a situação na hora, de viver o presente, de compartilhar com as outras pessoas e de olhar para dentro. É chovendo molhado? É chovendo molhado, mas é chovendo molhado que quase ninguém está fazendo ou quer fazer ou sente motivação para fazer. Mas é um hábito que vale cultivar. Então, se você está aqui, assistiu o vídeo até aqui, cultive esses hábitos e comente aqui, coloque aqui nos comentários quais são os seus desafios de viver essa nova perspectiva, essa nova vida, onde você olha ao redor e fala, puta, tem coisas aqui que eu consigo largar, tem coisas que não dá, vou ter que encarar. Bora ou não bora? Por que não? Por que é tão difícil? Compartilhe com pessoas. A gente consegue se ajudar e não precisa ser tão pesado assim. É isso.